RS Animate. A crise do capitalismo. Seria a hora de olhar além do capitalismo para uma nova ordem social que nos permitiria viver dentro de um sistema que poderia ser responsável, justo e humano? Tá bem, passamos por esta crise e existem todos os tipos de formatos explicativos e é interessante observar os diferentes gêneros. Um deles é que é tudo sobre a fragilidade humana. Quer dizer, Alan Greenspan se refugiou no fato de que é a natureza humana. Ele disse, não se pode fazer nada a respeito, mas existe um mundo inteiro de explicações que dizem que o instinto predador é o instinto para dominar, os delírios dos investidores, e a ganância, e tudo mais. Então existe todo um leque de discussão sobre isso. E claro, quanto mais aprendemos sobre a rotina de Wall Street, passamos a entender que existe um pouco de verdade em tudo aquilo. O segundo gênero é o de que existem falhas institucionais, que os reguladores estavam dormindo no ponto. O sistema bancário obscuro inovou fora de sua jurisdição, etc, etc, etc. E então as instituições tiveram que ser reconfiguradas. E teve que ser um esforço global pelo G20 ou alguma coisa assim. Então olhamos para o nível das instituições e pensamos que ele falhou e que precisa ser reconfigurado. O terceiro gênero é, por assim dizer, todos estavam obcecados por uma falsa teoria. Eles leram muito Hayek e acreditavam na eficiência dos mercados. E está na hora de voltarmos a alguma coisa parecida com Keynes, ou levamos muito a sério a teoria de Hyman Minsky a respeito da inerente instabilidade das atividades financeiras. O próximo gênero diz que tudo isso tem a ver com origens culturais. Nós não ouvimos muito disso nos Estados Unidos, mas se você estiver na Alemanha ou na França, muitos dirão que isso é uma doença anglo-saxã. E isso não tem nada a ver com a gente. E eu estava no Brasil quando isso estava acontecendo, e Lula estava dizendo, bem, ele primeiro dizia, graças a Deus que os Estados Unidos estão sendo disciplinados pelo equivalente ao FMI. Nós passamos por isso 8 vezes nos últimos 25 anos. E agora é a vez dele. Fantástico, disse Lula. E todos os outros latino-americanos até que chegou neles. E chegou. E eles mudaram um pouco seu discurso. Então, de um jeito ou de outro, se tornou cultural. E você pode ver isso na maneira como essa questão grega está sendo conduzida, a maneira como a imprensa alemã está dizendo, bem, isso é tipicamente grego, é um defeito do caráter grego, e existem mais um monte de sujeiras acontecendo nesse momento, mas na verdade existem vários fatores culturais que levam a isso. Por exemplo, esse fascínio dos Estados Unidos com a posse de lares, que supostamente é um valor cultural intrínseco. Então, 68% das famílias americanas são proprietárias de casas, na Suíça são apenas 22%. É claro que isso é um valor cultural americano, que encontra apoio na dedução de juros das hipotecas nos juros de imposto de renda, que é um grande subsídio, desde os anos 30 que se promove de forma bem explícita nos anos 30. Foi construído porque a teoria era de que pessoas com o compromisso da dívida de suas casas não entrariam em greve, e existe essa noção de que é uma falha política, em que a política na verdade intercedeu. Existe um tipo engraçado de aliança emergindo entre a ala Glenn Beck da Fox News e do Banco Mundial, os dois que dizem que o problema é excesso de regulamentação do tipo errado. Então existem todos esses modos e todos eles têm uma certa dose de verdade. E os escritores habilidosos vão escolher uma ou outra dessas perspectivas e escrever uma história que na verdade será uma história bem plausível sobre isso. Eu pensei comigo mesmo, bom, que tipo de história plausível posso escrever? Qual delas é nenhuma das anteriores? Que é uma das coisas que eu sempre pensei e não é difícil de fazer, particularmente quando você vem de uma perspectiva marxista. Você sabe, não existem muitas pessoas que tentam fazer essa análise de uma maneira marxista. E eu fui, na verdade, guiado para isso por essa coisa que aconteceu na Escola de Economia de Londres há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando Sua Majestade a Rainha perguntou aos economistas, como vocês não viram que isso ia acontecer? Ela não falou exatamente dessa forma, mas você entendeu, é um sentimento. E eles ficaram bem irritados, e ela na verdade chamou o chefe do Banco da Inglaterra e disse, como foi que você não viu que isso ia acontecer? Então a Academia Britânica promoveu isso, juntou todos esses economistas e eles vieram com essa carta fabulosa para Sua Majestade. E foi na verdade surpreendente, a carta dizia, bem, você sabe, muitas pessoas dedicadas, inteligentes e espertas passaram sua vida trabalhando em aspectos dessa coisa muito seriamente. Mas uma coisa que a gente esqueceu foi o risco sistêmico. Que ela disse o quê? E eles continuaram a falar da política de negação e todo o resto. Então eu pensei, bem, você sabe, risco sistêmico. Posso traduzir isso em um termo marxista. Você está falando sobre as contradições internas da acumulação de capital. E talvez eu deva escrever algo sobre as contradições internas da acumulação de capital e tentar descobrir o papel da crise em toda a história do capitalismo.
E o que é específico e especial nessa crise dessa vez? E existem duas maneiras que eu pensei que faria isso. Uma era olhar para o que aconteceu desde os anos 70 até agora. E a tese é que muitas vezes a forma da crise atual é muito dada pela maneira que saímos da última. Que o problema lá atrás, em 1970, era o poder excessivo do trabalho na relação com o capital. Que, portanto, a saída da crise anterior foi disciplinar o trabalho. E nós sabemos como isso foi feito. Isso foi feito transportando a mão de obra para outro país. Isso foi feito por, você sabe, Thatcher e Reagan. E isso foi feito pela doutrina neoliberal. E isso foi feito por todos os tipos e maneiras diferentes. Mas em 1985 ou 86, a questão do trabalho tinha essencialmente sido resolvida para o capital. Ele tinha acesso a todo o suprimento mundial de mão de obra. Ninguém, nesse caso particular, citou os sindicatos gananciosos como a raiz da crise. Ninguém, neste caso, está dizendo. Tem alguma coisa a ver com o poder excessivo da mão de obra. Se alguma coisa é excessivo, é o poder do capital. E, em particular, o excessivo poder do capital financeiro, que é a raiz do problema. Agora, como isso aconteceu? Bem, como estamos desde os anos 70 numa fase que chamamos de repressão, os salários permanecem estagnados. A participação dos salários na renda nacional de todos os países da OECD vem caindo vertiginosamente. Vem caindo vertiginosamente até na China. Então, cada vez menos o trabalho está sendo pago em forma de salários. Bem, salários acabam por ser também dinheiro que compram bens. Logo, se você diminui os salários, então você tem um problema com de onde a sua demanda vai vir. E a resposta era: bem, pegue os seus cartões de crédito. Nós vamos dar cartões de crédito a todo mundo. Então, nós vamos superar, por assim dizer, o problema da demanda efetiva expandindo a economia de crédito. E as famílias americanas e inglesas praticamente triplicaram sua dívida nos últimos 20, 30 anos. E grande parte dessa dívida, é claro, está no mercado imobiliário. E de tudo isso surge uma teoria que é muito importante, que diz que o capitalismo nunca soluciona seus problemas de crise. Ele se move em torno deles geograficamente. E o que estamos vendo agora é um movimento geográfico disso. Todos dizem, bom, tudo bem, tudo está começando a se recuperar nos Estados Unidos. Então a Grécia quebra e todo mundo vai. E o PIGS? Você sabe. E é interessante, você teve uma crise financeira no sistema financeiro. Você meio que parcialmente solucionou isso, mas às custas de uma suprema crise de dívida. Na verdade, se você olhar para o processo de acumulação de capital, você vê um número de limites e um número de barreiras. E tem uma linguagem maravilhosa que Marx usa no Grundrisse, no qual ele fala sobre como o capital não pode sustentar um limite. Ele tem que transformar isso em uma barreira que ele então rodeia ou transcende. Daí, quando você observa o processo de acumulação, você percebe onde as barreiras e limites poderiam estar. E um modo simples de olhar para isso é dizer: veja, o processo de circulação típico da acumulação é assim. Você começa com algum dinheiro, então vai a um mercado e compra mão de obra, poder e meios de produção. Então você os coloca para trabalhar com uma determinada tecnologia e estrutura organizacional e você cria uma mercadoria, que então você vende pelo valor original mais um lucro. Agora você pega parte do lucro e reinveste numa expansão por motivos muito interessantes. Agora existem duas coisas sobre isso. Uma delas é que há um número de barreiras aqui. Como é que o dinheiro se juntou no lugar certo, na hora certa e no volume certo? Isso leva à engenhosidade financeira. Assim, toda a história do capitalismo tem sido a respeito de inovação financeira. E inovação financeira tem o efeito também de aumentar o poder dos financiadores. E o poder excessivo dos financiadores, às vezes, eles ficam gananciosos, sem dúvidas. E se você observar os lucros financeiros nos Estados Unidos, eles estão em alta depois de 1990. Eles estão subindo assim. Lucros na indústria estão caindo assim. E você vê o desequilíbrio nesse país. Eu acho que a maneira como esse país ficou do lado da cidade de Londres contra a indústria inglesa desde os anos 50 para frente, teve sérias implicações para a economia desse país. Você, na verdade, ferrou a indústria para manter os financiadores felizes. Qualquer pessoa sensata hoje se juntaria a uma organização anticapitalismo. E você tem mesmo que se juntar. Porque, caso contrário, nós teremos uma continuação. E perceba que é uma continuação de todos os tipos de aspectos negativos. Por exemplo, a acumulação da riqueza. Você poderia ter pensado que a crise pararia isso. Na verdade, no ano passado, surgiram mais bilionários na Índia do que nunca. Eles dobraram no ano passado. A fortuna dos ricos desse país aumentou. Só no ano passado, o que aconteceu foi que os principais proprietários de fundos de hedge tiveram remunerações pessoais de 3 bilhões cada, em um ano.
E eu achei isso insano e obsceno há alguns anos atrás, quando eles ganharam 250 milhões. Mas agora eles estão faturando na faixa de 3 bilhões. Esse não é o mundo que eu quero viver. E se você quiser viver nesse mundo, fique à vontade. Eu não nos vejo debatendo e discutindo isso. Eu não tenho as soluções. Eu acho que eu sei qual é a natureza do problema. E a menos que estejamos preparados para ter uma discussão bem ampla, isso foge de você, se você sabe. Aquele tipo comum de discurso que temos em uma campanha política. E você sabe, tudo vai ficar bem ano que vem se você votar em mim. Bem, isso é besteira. Você deveria saber que isso é besteira e dizer que é. E para mim, nós temos um dever. Aqueles de nós que são acadêmicos e seriamente envolvidos com o mundo para realmente mudar nosso modo de pensar.